O governo Bolsonaro estava prestes a comprar novos blindados para o Exército. Acontece que a compra de 5 bilhões de reais foi suspensa pela Justiça. O governo ainda tem como reverter a decisão. Vou dizer o seguinte, esse é um movimento meio atípico, né? A justiça comprar ou cancelar ou interromper, através de liminar, uma compra desse porte. Só que também é atípico o momento do país, né? Não tem dinheiro para o farmácia popular, campanha de vacinação todas arrasadas, não tem dinheiro para auxílio, não tem dinheiro para INSS, pessoal correndo risco de não receber aposentadoria. Aí aparece lá uma compra assim de 5 bilhões e não sei quanto em blindado. E é o começo da compra, porque a compra está programada, o Bolsonaro já deixa ali empenhado sabe, para o futuro também, e eles têm um plano, já um planejamento para adquirir não sei quantos blindados por ano até 2037, aí a justiça vai lá e susta a coisa toda. Isso é um território assim muito propício para a teoria conspiratória, porque você consegue imaginar, consegue pensar com a cabeça do bolsonarista tiete de militar, ele vai pensar assim, ó, estão nos tirando os tanques com os quais lutaremos a guerra através da qual eliminaremos os comunistas, etc. e tal. E não é nada disso, tá? Se você clicou aqui nesse vídeo, né, pensando coisas desse tipo, pô, vamos cair na real aqui junto com a gente, por favor. Ana, vamos com a Malu Gaspar, tá? No O Globo. Vamos lá. Justiça suspende compra de blindados do Exército que seria fechada hoje por 5 bilhões de reais. A assinatura de contrato para a compra de veículos militares italianos ocorreria nesta segunda, às vésperas do fim do governo Bolsonaro. Boiada, hein? Isso é uma prática muito comum, né? No final do governo, você aproveita ali para passar uma ou outra coisinha assim que normalmente seria um pouquinho difícil, despenderia capital político. Agora está na hora de gastar. Dane-se. O governo não precisa ser popular, precisa agradar os seus. E entre os seus estão, claro, os militares, né, Ana? A gente mencionou ali um contrato com uma empresa italiana, é a Iveco, tá? Mas acho que aqui tem mais informações sobre o desembargador que tomou essa decisão, né? E eu gosto muito da justificativa que ele está dando. Ele está dizendo que não faz sentido torrar 5 bilhões aí em equipamento militar enquanto o povo passa fome. Dá uma olhada aí. O desembargador Wilson Alves de Souza atendeu a uma ação popular apresentada pelo advogado Charles Capella de Abreu. Na peça, ele questiona o investimento nos veículos militares em face dos cortes de 5,7 bilhões de reais no fim deste ano, que provocaram, entre outros reflexos, cortes no pagamento de bolsas e paralisações de serviços em universidades. O desembargador também acatou o argumento de que não havia emergência na aquisição dos caça-tanques, uma vez que há modelos similares na frota do Exército, e considerou que a aquisição seria uma medida irrisória, já que representariam uma renovação de menos de 5% na frota de blindados, no momento em que a segurança nacional não está ameaçada. Interessante a decisão do desembargador Wellington. Me surpreende de muitas maneiras, porque o normal é isso, tá? O normal é o governo acabar e eles passarem, raparem o tacho lá, comprarem os blindados, né? Tem mais aqui da Mônica Bergamo, né? Perdão, da Malu Gaspar. Pô. Vamos lá. Os veículos chamados de caça-tanques custariam mais de 5 bilhões de reais aos cofres públicos e seriam comprados do consórcio italiano Iveco Otto Melara. Trata-se do primeiro lote de uma aquisição de 221 unidades pretendidas pelo Exército, que seriam entregues até 2037. Atenção nisso aí, ó. Atenção nisso aí. É só o começo da brincadeira. Eles querem mais. Eles querem É um mais e contrato querem de longo continuar prazo. comprando até 2037. Seguindo lá, né? A decisão de caráter liminar impede a assinatura do contrato administrativo que ocorreria nesta segunda-feira. Bom, é uma liminar, dá para derrubar, então pode ser que a história não esteja no seu final.
Pode ser. De qualquer forma, a decisão do juiz ela é uma boa notícia para esse dia de hoje, Ana. Vamos ouvir aqui o Thales Faria, do UOL. Diria que é evidente o bom senso desse desembargador, porque é um absurdo você cortar saúde, educação, cortar merenda escolar, cortar tudo como o governo Bolsonaro está cortando e comprar, gastar 35 bilhões, eu não sei quantos bilhões são nesses tanques de guerra, 5 bi. nesses blindados. Eu acho que o Bolsonaro acaba desgastando os próprios militares. Ele quis fazer um gestozinho para os militares, mas ele desgasta a instituição, porque fica feio até para os militares, numa hora dessas, faltando dinheiro, com as pessoas passando fome, com um orçamento em frangalhos, você fazer uma compra dessa. É curioso, porque ainda não sei quem é que escolheu esses blindados italianos. É curiosa a coincidência que os filhos do Bolsonaro andam visitando muito a embaixada da Itália para discutir o visto deles. Thales está malandro nas insinuações, Ana. Essas coisas, eu não sei com que objetivo eles querem isso, o próprio Bolsonaro. Não sei com que, mas coincidentemente esses blindados são italianos também. Olha, é o fim de governo mais lastimável que se viu na história do país, na história recente do país. Lastimável. Nem o Collor, um governo tão curto, teve um fim de governo tão lastimável quanto está sendo o Bolsonaro. Só pequenez, só demonstrações de pequenez, erros de desprezo por áreas importantes, erros de cálculo, tudo está errado nesse final de governo do Bolsonaro. É incrível. É incrível isso. Bom, talvez nem tanto, né, Ana? Dava para imaginar que coisas assim poderiam acontecer aí no famoso apagar das luzes, né? E os militares, claro, se revestelando, Ana. Ou refestelando, soou errado. Depois alguém faz um react aí, tira sarro da pronúncia da gente. Acontece. Ana, os militares, eles estão se dando bem desde o Temer. Quando veio o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, esse tudo, Ana, incluía os militares. Tanto que o número de militares em cargos civis disparou já no governo Temer. Tanto que o Temer teve, pela primeira vez, desde a abertura da nossa recente democracia, um ministro da Defesa que era um militar, né? E essa tendência do militar se dando bem no Executivo Federal, obviamente foi radicalizada quando o Bolsonaro chegou ao poder. Aí sim, são 6 mil cargos civis entregues a mãos militares, é a gestão desastrosa do Pazuello na saúde, e aqueles escândalos, vou chamar de escandalozinhos, que mexeram com muitas imaginações ao longo desse período, Ana. É o Viagra, que eles não têm explicação, ou eles inventam uma explicação que se prova mentirosa, quando médicos se dão ao trabalho de analisar o que eles disseram. É a prótese peniana, é a Heineken, é a picanha, é indício de superfaturamento em uma ou outra dessas compras que já seriam contestáveis em função de sua inutilidade, provável inutilidade, né? E agora é isso, né? Não faz guerra, não tem problema, mas precisamos aqui de uns blindados. E mais, de uns blindados aqui italianos. É isso. Agora. Por quê? Não tem porquê, nós somos militares. Hierarquia, nós mandamos, vocês obedecem. Essa é a visão presente. E aí o desembargador foi lá e interrompeu, Ana. Fica demonstrado, mais uma vez, que o bolsonarismo tem sim suas razões para investir contra o poder judiciário, Ana. Onde é que já se viu impedir militar de comprar tanque enquanto 30 milhões de brasileiros passam fome? A cara de pau, né? Comprar tanque, e realmente, lendo a argumentação ali, né, da decisão que diz não, certamente, né, a compra desses tanques, fica claro quão absurda é essa proposta.
né? Gastar um dinheiro depois de dizer que não tem verba para educação, não tem verba para saúde, não tem verba para tantas áreas muito mais importantes do nosso orçamento, não tem dinheiro. Agora, para comprar tanque num país que não tem nenhuma necessidade neste momento, não tem nenhuma, a não ser que eles considerem aí na fantasia deles a ameaça do comunismo como uma justificação. Eu não duvido nada que em algum lugar tem um texto aí deles falando que se justifica a compra desses tanques para se defender contra o comunismo, completamente a bublebe, né? Mas no fundo, a motivação de fato para propor uma compra absurda, ofensiva dessas nesse momento, pelo menos por parte ali do alto escalão que faz esse tipo de coisa, não acredito que seja motivado por uma crença numa iminente invasão do Brasil pelo comunismo, mas numa já absolutamente realizada, enraizada invasão do país pelo fascismo, né? Pelo fascismo abublebe, né? Isso, só que se justifica, né? De fato. E pela pilhagem do país. Agora, o Tales matou a pau ali naquele comentário, hein? Apontar que esses tanques são justamente italianos. Ora, vejam só, né? Uma grande coincidência mesmo, né? Que o Bolsonaro queira fazer um agrado aí a italianos bem neste momento, assim, que ele tem um interesse muito grande de conhecer uma parte da Itália. É só coincidência, ninguém pode provar nada, então ninguém está insinuando nada aqui.